Olá pessoas do canal Japanese Horror, aqui quem fala é o Eiji e hoje finalmente voltando com os vídeos de lendas. E hoje eu decidi trazer algumas lendas focadas em yokais do elemento da neve. Eu decidi separar três yokais diferentes e bem similares e que têm certas conexões entre si. Entre eles está a Yukiona, a Tsurararaona e os Yukinko. Yukiona, ou a Mulher da Neve. A Yukiona tem uma beleza sobrenatural, com longos cabelos negros e olhos escuros e penetrantes. A sua pele não tem idade e é branca como a neve, mas seus corpos são frios como gelo. Um mero toque é suficiente para causar um arrepio profundo e inabalável em um humano. Elas se alimentam da força vital sugando-a da boca dos humanos, como um hálito gelado que congela suas vítimas. A Yukiona passa a vida caçando humanos na neve. Eles ficam perto de estradas e montanhas e atacam os viajantes perdidos nas fortes tempestades de neve que cobrem os Alpes japoneses no inverno, ou invadem as casas e congelam os habitantes durante a noite. Embora sejam assassinas, Yukiona não tem sangue totalmente frio. As lendas dizem que elas podem se apaixonar pela presa pretendida e deixá-la ir em liberdade. Algumas chegam ao ponto de se casar com os humanos e viver felizes juntos. Porém, como os espíritos sobrenaturais nunca envelhecem e seus maridos inevitavelmente descobrem suas verdadeiras identidades, essa revelação geralmente encerra esses casamentos felizes. Uma lenda conta que na província de Niigata, um homem idoso administrava uma pousada em uma trilha na montanha com sua esposa. Uma noite de neve, a pousada foi visitada por uma jovem que viajava sozinha. Ela se aqueceu junto ao fogo e comeu com o estaleiro e sua esposa. Ela era doce, charmosa e extremamente bonita. Por isso foi ainda mais surpreendente quando, no meio da noite, durante uma forte nevasca, ela se levantou e fez menção de sair da pousada. O estalajadeiro implorou para que não saísse e a segurou pela mão. Ela estava tão fria quanto o gelo. Apenas ao tocá-la já sugou todo o calor do corpo dele. Enquanto ele tentava manter a garota em casa, todo o corpo dela se transformou em uma névoa fina e gelada que subiu pela chaminé e saiu noite adentro. Outra lenda que conta que um homem na província de Yamagata afirma ter sido casado com uma Yukiona. Sua esposa era linda como olhos penetrantes e a pele branca, como uma estátua de mármore. Embora ele adorasse tomar longos banhos quentes todas as noites, sua esposa sempre se recusava a tomar banho. Isso o intrigou bastante. Uma noite particularmente fria e com neve, ele insistiu que sua esposa tomasse banho. Caso contrário, ela morreria congelada de frio. Ela protestou, mas não houve raciocínio com o homem. Finalmente, ela concordou. Quando ele entrou para ver como ela estava, alguns minutos depois, tudo o que encontrou na banheira foram pingentes de gelo meio derretidos. Tsuraraona, ou Mulher de Gelo. Tsuraraonas são lindas mulheres criadas a partir da solidão de homens solteiros durante o inverno. Quando um homem olha ansiosamente para o pingente de gelo forte e bonito pendurado em um telhado e reflete sobre sua solidão, uma Tsuraraona pode aparecer logo depois. Superficialmente, uma Tsuraraona parece ser uma mulher comum, embora excepcionalmente bonita. Elas são muito semelhantes em aparência e comportamento com as Yukiona, que habitam as mesmas áreas durante o inverno. Quando a neve do inverno derrete e os pingentes de gelo não podem mais ser vistos pendurados nos telhados, as Tsuraraona desaparecem junto com o frio. Apesar de suas origens geladas, as Tsuraraona podem ser espíritos bastante calorosos e amorosos. Na verdade, muitas histórias com elas envolvem alguém que se apaixonou e se casou com um humano. Esses casamentos inevitavelmente terminaram em tragédia. A linda noiva inevitavelmente vai embora quando chega a primavera, deixando seu companheiro confuso e com o coração partido. E quaisquer encontros futuros no inverno seguinte geralmente não terminam bem para nenhuma das partes, se quisermos acreditar nas lendas. Como elas se parecem e se comportam como mulheres humanas comuns, muitas vezes é muito difícil identificar uma delas. Um sinal de alerta reconhecível é a falta de vontade de entrar no banho. Ocasionalmente, há histórias sobre uma mulher que se recusa a tomar banho por mais que o marido a pressione. Eventualmente, cansada de lutar, ela cede e entra na banheira, com o marido a verificar mais tarde tudo o que ele vê são alguns pequenos pedaços de gelo flutuando na banheira, e sua esposa não está mais em lugar nenhum, tal qual a história anterior da Yukiona. Existem inúmeros contos e lendas sobre a Tsuraraona. Eles são encontrados em todas as províncias onde a neve cai, e cada um tem o seu toque único. No entanto, existem alguns motivos comuns encontrados na maioria das versões da história. Muitas delas são semelhantes ou até idênticas às histórias da Yukiona.
Temas como amor, casamento e traição são comuns. Um exemplo icônico da província de Echigo, atual província de Niigata, conta o seguinte: um homem jovem e solteiro olhou pela janela em uma noite fria e com neve. Ele fitou ali sentado, admirando melancolicamente a adorável cena de inverno. Ele desejou em seu coração poder encontrar uma esposa tão bonita quanto os pingentes de gelo pendurados em seu telhado. De repente, ele ouviu uma batida em sua porta. A voz era de uma mulher que gritou, e era tão linda e clara quanto o gelo. Ela estava viajando pela estrada, mas a tempestade de neve tornou-se forte demais e não pôde continuar. Ela então pergunta se pode passar a noite em sua casa. O jovem, claro, aceitou. Que jovem recusaria tal pedido? E ficou encantado ao ver que o rosto da mulher era tão bonito quanto sua voz. Ele trabalhou duro para garantir que sua estadia fosse a mais agradável possível. Vários meses depois, a mulher ainda estava hospedada na casa. Na verdade, ela e o jovem haviam se apaixonado profundamente e ela se esqueceu completamente de sua jornada. Eles se casaram e eram muito felizes juntos. Numa manhã de primavera, a linda e jovem noiva saiu para fazer compras e naquela noite ela não voltou. O jovem esperou seu retorno noite após noite. A neve derreteu, as flores de ameixeira floresceram e logo chegou a primavera. O jovem perguntou a todos que conhecia se tinham visto sua esposa. Ele procurou por toda parte, mas não havia nenhum sinal dela. Ninguém que ele conhecia sabia dizer nada. Ele lentamente se forçou a aceitar que ela havia o deixado. Com o tempo e o coração partido, o jovem foi curado e ele se casou novamente com uma jovem de sua aldeia. No inverno seguinte, durante uma tempestade de neve, o jovem rapaz se viu olhando pela janela com longos pingentes de gelo pendurados em seu telhado. De repente, houve uma batida na porta. A linda mulher do inverno anterior estava ao lado de fora de sua casa. O jovem ficou chocado e chorou, questionando-a sobre o porquê desapareceu sem dizer nada. A mulher respondeu que suas circunstâncias eram diferentes das demais pessoas. Ela disse que eles prometeram se amar para sempre, que ele havia dito que esse seu vínculo era tão longo e sólido quanto os lindos pingentes de gelo pendurados em seu telhado. E ainda assim, ele havia se casado novamente. A linda mulher saiu de casa com uma expressão triste no rosto. O jovem foi atrás dela, quando de repente ouviu uma voz de dentro da casa. Era sua nova esposa, perguntando o que estava acontecendo. Ele respondeu que não era nada e que ela deve ficar dentro de casa. De repente, houve um forte estrondo seguido de um grito perto da frente da casa. A nova esposa correu até a porta da frente para ver o que havia acontecido. Ali, deitado no jardim da frente, estava o marido dela, morto, com o cérebro perfurado com um enorme pingente de gelo que caíra do telhado. Yukinko, criança da neve. Yukinko são espíritos de neve que vivem nas partes montanhosas do norte do Japão ou que recebem fortes nevascas no inverno. Assemelham-se a crianças humanas enroladas em roupas grossas. Dizem que eles são filhos de Yuki-onna e geralmente são vistos sendo carregados nos braços da mãe. Viajantes nas montanhas, durante noites de neve e tempestade, às vezes encontram uma mulher estranha parada na neve, segurando uma criança embrulhada nos braços. Essa mulher é uma Yuki-onna e a criança é um Yukinko. A mulher implora ao viajante que segure seu filho por um momento. Se o viajante concordar e levar a criança, ela ficará cada vez mais pesada até que o viajante não consiga mais se mover. A neve pesada então se acumula ao redor dele e ele morre, congelado. Por outro lado, se o viajante recusar o pedido, a Yuki-onna os empurra para fora do caminho da montanha para morrer em uma ravina nevada. Disse que aqueles que conseguirem sobreviver ao desafio de segurar o Yukinko ganharão força sobrenatural. Yokai que assumem a aparência de uma mãe pedindo a um estranho para carregar o seu filho não são tão incomuns. O Obume é provavelmente o mais conhecido. A lenda de Yukinko e Yuki-onna deve ser visto como uma versão nevada desse padrão de história. Uma lenda conhecida se passou em Hirosaki, província de Mutsu. Um samurai estava passando pelas montanhas durante uma forte nevasca quando uma mulher estranha se aproximou dele e pediu-lhe para que segurasse seu filho por um momento. O samurai concordou com o pedido dela, mas ele estava tão familiarizado com as lendas de Yuki-onna e primeiro removeu a adaga e segurou-a entre os dentes. Quando ele aceitou a criança da mulher, a lâmina da adaga foi apontada diretamente para a cabeça da criança. Depois de segurar a criança por algum tempo, a mulher pegou a criança de volta do samurai e agradeceu por sua gentileza. Depois, ela o presenteou com todos os tipos de tesouros. E é isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero trazer mais vídeos sobre outras lendas. E não se esqueça de comentar aí embaixo que outras lendas e yokai vocês gostariam de ver sendo comentados e falados aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. E é isso. Valeu e falou!